Oi, crianças, tudo bem? Estou aqui para contar para vocês mais uma história da sexta. E a história de hoje está registrada aqui na Bíblia, nosso livro preferido, Palavra de Deus, e está registrada no livro de Gênesis, que você já sabe, é o primeiro livro da Bíblia, e está lá no capítulo 27. Nós estamos estudando, aprendendo sobre dois irmãos, sobre o Esaú e o Jacó. Você já sabe que eles são gêmeos, Jacó e Esaú. E você já sabe que eles são filhos de Isaac e de Rebeca. Lembram? São gêmeos, mas quem nasceu antes foi o Esaú, o ruivinho aqui, todo cheio de cabelinhos no corpo, peludinho. Isso, esse é o Esaú. E o Esaú, por ter nascido antes do Jacó, ainda que sejam gêmeos, ele tinha o direito à bênção da primogenitura. Ele não ligava muito para isso, nós já vimos, não é? E já aprendemos que um dia ele chegou em casa com muita fome e o Jacó estava preparando uma comida gostosa, um prato com lentilhas, um guisado gostoso. E nós vimos que o Esaú queria muito aquela comida. E o Jacó, que não era bobo nem nada, disse assim: olha, eu te dou a comida se você me der o direito da bênção da primogenitura. E o Esaú, que não levava as coisas muito a sério, falou: para que me serve essa bênção se o que eu estou mesmo é com fome, né? Pode ficar com a bênção e me dar aqui a comida. Isso tinha acontecido já há algum tempo, talvez o Esaú nem se lembrasse mais. Mas o fato é que na história de hoje, nós vamos ver que o papai deles, que era o seu Isaac, estava bem velhinho, bem velhinho. Ele já não estava mais nem conseguindo enxergar direito, seus olhos estavam quase cegos. E ele estava bem velhinho, deitadinho ali na sua cama. E ele sabia que ele não ia viver mais muito tempo, porque ele estava já velho, doentinho. E um dia ele chamou o seu filho Esaú e disse: filho, venha cá. O Esaú foi atender o pedido do pai e o pai disse assim: olha, filho, eu sei que eu tenho pouco tempo de vida. Eu quero abençoar você antes de morrer. Então eu quero que você vá lá no mato, casse uma caça bem gostosa, prepare uma comida bem saborosa e traga aqui para que eu coma a comida e abençoe você. E assim o Esaú fez. Ele saiu para caçar. Mas a mamãe Rebeca, que estava ali por perto da tenda, ela ouviu o que o papai havia pedido para o Esaú fazer. E ela queria que o Jacó fosse abençoado, porque Deus já havia dito para ela, desde que ela estava grávida, lembra? Que haviam 2 bebês dentro da barriga dela, mas que quando eles nascessem, o mais velho, o mais velho ia servir o mais novo, o mais moço. Então ela achou que ela devia dar uma mãozinha para Deus e que devia dar um jeitinho para que a bênção que por direito seria do Esaú fosse para o Jacó. Então ela saiu dali, chamou o Jacó lá no escondidinho e disse: filho, o seu pai vai abençoar o seu irmão hoje, mas não é seu irmão que vai receber a bênção, vai ser você. Então, enquanto o seu irmão foi lá no mato caçar uma caça, você corre ali no fundo do quintal, pega um cabrito e traz aqui que eu vou preparar um cabrito e nós vamos levar ali para o seu pai e você vai se passar pelo seu irmão, vai dizer que é seu irmão e seu pai vai abençoar você. O Jacó disse: mãe, isso não vai funcionar, porque o meu irmão Esaú é peludo e eu tenho o braço lisinho. Se o meu pai resolver me apalpar, me dar um abraço, chegar pertinho de mim, ele vai perceber que não sou eu. E a mãe disse: não se preocupe que nós vamos dar um jeitinho. E a mãe foi lá no guarda-roupa do Esaú e pegou uma daquelas roupas peludas que o Esaú usava e vestiu no Jacó, com peles de carneiro e pôs uns pelinhos ali cobrindo seu braço, cobrindo seu corpo, e ele ficou peludinho, igual o Esaú, e ficou com o cheirinho do Esaú, porque estava usando as roupas do Esaú. Jacó fez o que a mãe mandou, foi lá no quintal, buscou o cabrito, levou para a cozinha, a mãe preparou a comida gostosa e eles trouxeram para o pai. O pai comeu, gostou, e o pai disse: quem está aí? E o Jacó disse: sou eu.
eu, o Esaú. Não era o Jacó. E o pai disse, é você mesmo, meu filho Esaú? Sim, pai, sou eu, o Esaú. E o pai disse assim, chegue mais perto para eu tocar você. E ele chegou pertinho do pai, o pai tocou nos seus braços e sentiu os pelinhos do carneiro ali na roupa. E o pai disse, me dê um beijo. E ele deu um beijinho no pai. E o pai disse, sentiu o cheirinho e disse, o cheirinho é do meu filho Esaú, realmente. E os braços são do meu filho Esaú, eu sinto os pelinhos, mas a voz parece do meu filho Jacó. E ele disse, não, pai, sou eu, seu filho Esaú. E o pai assim foi enganado, comeu aquela comida que a mãe havia preparado e abençoou o Jacó. Com todas as bênçãos da primogenitura que deveriam ser do Esaú, abençoou o Jacó. E assim, quando ele terminou, o Jacó foi embora, já abençoado com a bênção do seu pai. E pouco tempo depois, chegou o Esaú. E o Esaú chegou sem saber de nada, trouxe a caça, preparou o prato e veio. Ô papai, tô aqui, trouxe a comida para o senhor comer e me abençoar. E o pai disse, quem é você? E ele disse, ué, o Esaú. E o pai, mas como que pode? O Esaú acabou de sair daqui, eu já abençoei. E ele disse, não, o Esaú sou eu, veja aqui. E então o pai descobriu que ele havia sido enganado pelo seu outro filho, o Jacó. Foi uma tristeza, o Esaú ficou muito bravo, muito bravo. Ele gritou, ficou muito bravo, mas a bênção já havia sido dada para o Jacó. Não havia mais o que fazer. Crianças, que coisa triste, né? Essa história conta algumas coisas tristes para nós. Nós vemos pessoas enganando as outras pessoas. Pessoas que se amam, pessoas queridas que moram na mesma casa. Um filho enganando seu irmão, enganando seu pai, tendo a ajuda da mãe, a mãe ajudando um filho, em vez de ajudar o outro, tendo preferência por um filho e não por o outro. Todas essas coisas são erradas e elas trazem muita tristeza para nós. Não é a vontade de Deus que a gente faça essas coisas, que a gente engane o outro. Sabe, Deus perdoa os nossos pecados e apesar das nossas fraquezas, Ele nos ajuda. Nós vamos continuar vendo essa história nos próximos capítulos e nós vamos ver que apesar de tudo, Deus abençoou Jacó e cuidou dele. Mas ele sofreu muitas consequências por esse ato de ter enganado seu pai, enganado o seu irmão com a ajuda da sua mãe. E nós vamos ver nos próximos capítulos o que aconteceu. Hoje nós estamos vendo que a mãe de Jacó e Esaú, a Rebeca, quis dar uma mãozinha para Deus. E ao fazer isso, ela fez com que um filho enganasse o outro e enganasse o próprio pai. E isso não é bom. Deus não precisa que a gente dê esse tipo de mãozinha para Ele, porque Ele tem todo o poder, Ele cuida de tudo. E se nós confiarmos em Deus e deixarmos com que Ele realize seus planos, as coisas vão acontecer do jeito certo e no momento certo. Há um versículo na Bíblia que diz que é a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores. Quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, às vezes dá até certo, mas traz muitas dores, né? Podemos ter consequências muito desagradáveis. Por isso é melhor confiar em Deus e deixar Deus fazer as coisas do jeito dele. Vamos orar? Feche seu olhinho aí e ore comigo aqui. Senhor, agradecemos por esta história. Agradecemos pelos ensinamentos que a Tua palavra nos traz, que nos mostra coisas boas que Teus servos fizeram e também mostra que os Teus servos também cometem erros, também têm suas fraquezas e por isso todos nós precisamos do Senhor cuidando de nós. Abençoa as crianças que estão ouvindo essa história. Abençoe seus pais, abençoe todos os adultos que estão nos ouvindo. Que todos nós, independente da nossa idade, possamos escolher sempre te obedecer em tudo, porque é isso que nos faz felizes e nos poupa de circunstâncias desagradáveis. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Por hoje é só, eu fico por aqui, você fica por aí. E no próximo domingo nós continuaremos aprendendo sobre a vida desses personagens. Um beijo!